บูบูบูA neném? Cadê o neném? Fala boa noite para o pessoal. Fala boa noite, pessoal. Fala. Fala boa noite, pessoal. Fala boa noite, fala. Fala boa noite, gente. Fala boa noite. Fala boa noite, gente. Fala boa noite, fala. Olha lá, ó. Olha você lá, ó. Cadê o canário? Cadê o canário? Aqui o brinquedo. Então. Oxi. Quer brincar não? Wow.